Então, gente, voltando aqui à aula, né? Nós paramos aqui no princípio da presunção da inocência. Vimos aí, né, que o princípio grande, né, o entendimento do STF, que após a terceira instância, que se dá o que? O trânsito em julgado e logo é considerado culpado ou não. É o entendimento do STJ hoje, né, que proíbe a execução provisória da pena, né? Ele entendia que a matéria julgada de segundo grau, matéria de fato, poderia decidir já o trânsito em julgado e executar a sentença, né? Mas houve a mudança do entendimento. O ex-presidente Lula ainda tinha recurso nos tribunais superiores. Lembra quando o ex-presidente foi levado coercitivamente para depor? Também é ilegal hoje em dia. Mas teve a execução da provisória da pena decretada, foi recolhida à prisão, depois foi solto. Então, hoje em dia, não é mais possível fazer isso, pois quando houver recurso, não há transitado em julgado. Se não há transitado em julgado, logo não há culpa. Se não há culpa, não podemos haver o quê? Uma execução provisória da pena. Entendimento atual, definido hoje pelo STF. Se não há trânsito em julgado, não há culpa. Se não há culpa, não podemos falar em execução provisória da pena. Entendimento atual do STF. O princípio do favor rei é também conhecido como princípio do favor innocentate, ou favor libertate, ou indúbio pro réu, podendo ser considerado como um dos mais importantes princípios do processo penal. Na dúvida, solta o réu. Pode-se dizer que decorre do princípio da presunção da inocência. Tanto o indúbio pro réu quanto o favor rei, eles decorrem do princípio da presunção da inocência. O referido princípio baseia-se na predominância do direito de liberdade do acusado, quando colocado em confronto com o direito de punir do Estado. Ou seja, na dúvida, sempre prevalece o interesse do réu, o benefício dele. O mencionado princípio deve orientar, inclusive, as regras de interpretação, de forma que, diante da existência de duas interpretações antagônicas, deve escolher aquela que beneficie o réu. Se o juiz está em dúvida ali com uma prova, ele, na dúvida, pelo réu ser presumidamente inocente, ele precisa absolver o réu por insuficiência de prova. A presunção da inocência ou o princípio da não culpabilidade impõe que o ônus da prova é o da acusação. Se o réu é presumidamente inocente, então caberá à acusação demonstrar sua culpa. Então aqui, ó, presunção de inocência impõe que o ônus da prova é de quem? É da acusação. Se o réu é presumidamente inocente, caberá à acusação demonstrar sua culpa. Outra vertente da presunção da inocência ou não culpabilidade é o favor rei, pois este é uma norma de tratamento, o qual vai decidir qual é a medida mais adequada para o réu. Logo, a medida de liberdade é a mais adequada, porque há o quê? Insuficiência de prova. Na dúvida, inocente o réu. Melhor um condenado solto que um inocente preso. Então, logo, a medida de liberdade é a mais adequada. A presunção de inocência, ou não culpabilidade, traz consigo o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, solta o réu. Tem a ver com a decisão de mérito. O juiz, quando for decidir o mérito, havendo dúvida, ele deve absolver o réu por insuficiência de prova. Então, havendo dúvida, ele deve absolver o réu por insuficiência de prova. É o indúbio pro réu. 386 nos diz o seguinte: o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça. Então, ele absolverá o réu. Está provada a inexistência do fato. Ficou provado que aquele fato não existiu. O fato criminoso não existiu. Está provado a inexistência do fato. 2. Não haver prova da existência do fato. O fato ocorreu, mas não há prova do acontecimento do fato. Ele ocorreu, mas não há prova do acontecimento do fato. 3. Não constituiu o fato uma infração penal. Então tá lá, né? Fulaninho não chamou
um senhorzinho lá de doutor. Ele achou que é crime, porque o porteiro deveria chamar um dos moradores de doutor. Não é uma infração penal. Se não constitui uma infração penal, o juiz deve absolver o réu imediatamente. Está provado que o réu não concorreu para infração penal. Houve o crime, tem prova da existência do fato do crime, porém, não está provado que o réu estava no meio, que participou daquele crime. 4. Nós já vimos. 5. Não existe prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Então, não há prova de quê? Do réu ter concorrido para a infração penal. Houve um fato criminoso, o réu participou da infração criminal, porém não há prova de que ele participou. 6. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. Aqui nós temos o erro sobre a ilicitude do fato, a coação irresistível, a obediência hierárquica, a exclusão de ilicitude, os inimputáveis e em caso de embriaguez. Nós vamos ver todos esses requisitos aí no Código Penal. Parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade. E no 3, aplicará a medida de segurança, se cabível. Então tá aí. Terminamos o tão famoso princípio da inocência, presunção da inocência, ou da não culpabilidade, com todos os seus entendimentos, de cabo a rabo, caindo uma questão objetiva, mel na chupeta, e uma questão subjetiva, você tem conhecimento suficiente para destrinchar e matar a questão. Princípio da publicidade quanto ao livre convencimento motivado ou a persuasão terão o mesmo fundamento. O princípio da publicidade quanto ao livre convencimento motivado ou a persuasão terão o mesmo fundamento. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem, no caso menor de idade. Então, a lei só poderá restringir a publicidade em 2 casos: a defesa da intimidade e o interesse social exigir. Interesse da intimidade em caso de estupro. Interesse social exigirem menor de idade. Artigo 93 da Constituição. Lei complementar de iniciativa do STF disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. O 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as suas decisões, sob pena de nulidade do processo e da decisão, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado, no sigilo, não prejudica o interesse público à informação. A publicidade é uma forma de controle das decisões judiciais. O juiz profere decisões fundamentadas para a sociedade saber dos motivos da condenação ou absolvição. A publicidade é uma forma de controle das decisões judiciais. O juiz profere as decisões fundamentadas para a sociedade saber dos motivos da condenação ou absolvição. Não só as sentenças, mas os atos em gerais precisam ser dotados de publicidade. Não somente as sentenças, mas também os atos em gerais precisam ser dotados de publicidade. Corre em segredo de justiça os crimes contra a dignidade sexual e que é quanto à defesa da intimidade, e quando tiver menor. A publicidade se dá entre as partes. A publicidade se dá entre as partes. Os processos que tenham interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, telefônico, fiscal, viola, de uma certa forma, também a intimidade. Súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, que já documentados em procedimento investigatório, realizado por um órgão com a competência da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. O que essa súmula está dizendo? Está rolando um inquérito ali.
todas as provas documentadas, todas as provas que estão no inquérito documentadas, o advogado pode ter acesso. Agora, aquelas provas que estão sob medida cautelar, uma interceptação telefônica, por exemplo, ainda não foi documentada no processo, está rolando, o advogado não tem acesso. Por quê? Se ele tiver acesso a uma interceptação telefônica, ele vai ligar de imediato para o cara, olha só, estão interceptando teu telefone. Então, não faz nenhuma chamada, não fala besteira. Então, para manter essa medida cautelar, a prova da interceptação telefônica, ela não será documentada nos autos. Pegou? Identidade física do juiz. Artigo 399. Recebida a denúncia ou a queixa, ela pode ser rejeitada ou ela pode ser recebida. Se ela for recebida, o que o juiz manda? Designa dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado através da citação do seu defensor, do MP, se for o caso, do querelante e do assistente. Recebida a denúncia ou a queixa, ele envia a citação, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do MP, e se for o caso, do querelante e do assistente. Parágrafo 1º. O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório. Então, o acusado preso, ele será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar o quê? Sua apresentação. Segundo, o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. De acordo com o princípio da identidade física do juiz, aquele juiz que presidiu a instrução, ele deve proferir a sentença. Claro que há exceções. Caso de morte, de férias, promoção. O juiz que preside a instrução criminal proferirá a sentença. Isto consagra a identidade física do juiz, tendo exceções doutrinárias e não no CPP. Então, as exceções, elas não estão no CPP. São exceções doutrinárias e nem subsidiárias, em caso de morte, de aposentadoria e férias. Exceção doutrinária. Princípio da identidade física do juiz. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença, cuja regra está ligada à garantia do juiz natural. Logo, dá a entender que o princípio da identidade física do juiz natural ele decorre do princípio do juiz natural. A doutrina relaciona esse princípio com os subprincípios da oralidade, da concentração dos atos e da imediatidade. A doutrina relaciona esse princípio com os subprincípios da oralidade, da concentração dos atos e da imediatidade. Entendimento jurisprudencial no sentido de que as provas colhidas à distância por carta precatória ou carta rogatória constituem uma exceção a esse princípio, no sentido que as provas colhidas à distância por carta precatória ou carta rogatória constituem uma exceção ao princípio da identidade física do juiz. O STF ampliou a eficácia do princípio da identidade física do juiz por estabelecer critérios objetivos para sua aplicação, ao estabelecer o encerramento da instrução penal com um marco para perpetuação da competência. Marco para perpetuação da competência. Nos casos de foro por prerrogativa de função, ficou estabelecido pelo STF que após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para a apresentação das alegações finais. O STF ampliou a eficácia do princípio da identidade física do juiz, por estabelecer critérios objetivos para sua aplicação, ao estabelecer o encerramento da instrução penal, com um marco para perpetuação da competência nos casos de foro por prerrogativa de função. Ficou estabelecido pelo STF que, após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para a apresentação de alegações finais. Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para a apresentação das alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.
Então, após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação das alegações finais, a competência para processar e julgar as ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Aplicam-se normalmente as ressalvas ao princípio da identidade física do juiz quanto ao julgamento de embargos de declaração. Se o juiz que proferiu a sentença entrar de férias, logo de imediato, o juiz substituto julga os embargos. Aplicam-se normalmente as ressalvas ao princípio da identidade física do juiz. Quanto ao julgamento de embargos de declaração, então, normalmente as ressalvas ao princípio da identidade física do juiz, quanto ao julgamento de embargo de declaração. Se o juiz que proferiu a sentença entrar de férias, logo de imediato o substituto irá julgar esses embargos. Duração razoável do processo. Nós temos aí duração razoável do processo. Foi introduzida pela emenda 45 na reforma do judiciário. O processo deve terminar com um prazo razoável. A emenda constitucional número 45 inseriu uma nova garantia fundamental por meio do acréscimo do inciso 78 ao artigo 5º da Constituição. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Importante esse artigo. Então, a todos, no âmbito judicial, no âmbito administrativo, são assegurados o quê? A razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam sua celeridade de sua tramitação. O preceito fundamental demonstrado pelo princípio vai além do direito de ação ou de acesso ao judiciário, inserindo a necessidade da sua eficiência e de sua celeridade. Então, vai além do direito de ação ou do acesso ao judiciário, tem a necessidade de eficiência e de celeridade. Poder-se-ia dizer que a norma declara o direito fundamental de todos à eficiente realização do processo, pelo qual se leva o pedido à cognição judicial administrativa. É assim, direito ao processo eficiente, muito além do simples direito ao processo. Dignidade da pessoa humana. Temos a súmula vinculante número 11. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga. Então, para usar algemas do cara, precisa fundamentar por que está utilizando a algema. Então, só é lícito o uso de algemas em caso de resistência, fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiro, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, para você que quer fazer a prova da PF, aí, Polícia Civil, se liga nessa súmula aí, porque você vai utilizar ela bastante. Por quê? Porque só é ilícito o uso de algemas em casos de resistência, fundado receio de fuga, perigo à integridade física ou alheia, por parte do preso ou de terceiro, e justificada a excepcionalidade por escrito. Justificada a excepcionalidade por escrito. Sob pena de quê? De responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente da autoridade, nulidade da prisão ou do ato processual, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Ainda toma do Estado ainda. Limitação do uso de algemas tem ligação com a dignidade da pessoa humana. Então, ó, a limitação no uso de algemas tem ligação com a dignidade da pessoa humana.
Então, o uso de algemas está ligado diretamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, que ela pode ser usada em caso de resistência, fundado receio de fuga, perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de quê? Sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente. Tendo que, podendo ser, tendo que a nulidade da prisão e do ato processual. Ainda tem também o quê? A que se refere sem prejuízo à responsabilidade civil do Estado. Beleza? Então precisa ser fundamentada a utilização de algemas. Precisa ser fundamentada a utilização de algemas. O uso de algemas. Permitido nos casos de resistência, fundado receio de fuga, perigo à integridade física própria ou alheia, tanto do preso quanto de terceiros. Então você pode usar algemas em caso de resistência, fundado receio de fuga, perigo à integridade física própria ou alheia. É proibido o uso de algemas. Então, o uso de algemas é proibido nesses casos. É vedado pelo Código de Processo Penal o uso de algemas em mulheres grávidas. No ato da prisão de suspeito ou condenado que não oferecer resistência aos policiais. Chegou lá, tá preso. Ó, o cara, perdi, vou na boa, então não precisa usar algemas. Nos casos onde não haja risco de fuga do acusado. Então não tem como ele fugir, então precisa meter a algema nele. Nos casos onde não haja ameaça aos agentes públicos. Porque, imagina, uma mulher tem um outro policial homem, só que ele franzino, prendendo um cara, lutador, né, de UFC, 2 metros de altura, forte. Claro que eu vou meter a algema nele. Por quê? Integridade física minha. Então vou botar a pulseira de prata nele. Se o agente responsável por colocar as algemas não justificar por escrito o devido uso, ensejará a responsabilidade disciplinar, civil e penal, pois tem direito à dignidade da pessoa humana, pois ele é presumidamente inocente, juntamente com a inviolabilidade da honra e da imagem, direito à integridade física, psicológica, moral e à vedação de tortura. Então, o princípio constitucional do juiz natural. Vou deixar para o próximo vídeo, porque também é um princípiozinho que estende o princípio do promotor natural, então requer um certo tempo, nós já estamos no finalzinho. Para você que gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, toca no sininho que você vai receber as próximas aulas. Para você que gostou do slide, basta você deixar na descrição aí, Ulisses, eu quero o resuminho, tá legal, e vou disponibilizar o resuminho para você, beleza?